Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Andressa, criadora e responsável aqui pelo canal Andressa B Crochês. Vou iniciar esse vídeo aqui com vocês falando um pouquinho aqui dessa bagunça, tá? É um novo projeto meu aí agora pra essa semana. Não vou esticar muito assim, né? Mas pra essa semana aí eu vou estar dando uma geral aqui nas minhas bases, nas minhas flores, dando sequência em algumas coisas e início em outras, né? Separei aqui com vocês, no vídeo anterior eu havia feito, né, um vídeo, então, falando aí que eu tava, né, tentando eliminar as minhas sobrinhas, né, alguns barbantes abertos que eu tinha ali, ainda tenho, assim, uma quantidade bem significativa, né, tem bastante coisa ainda aberta, que vai sair muita produção linda, inclusive junto com isso aqui tudo, tá? Vou explicar pra vocês aqui um pouquinho o que é essa bagunça, Andressa. O que é essa mistura de fios, de flores, de bases, né? Por que que tá assim a minha mesa? Então, meninas, eu separei aqui, vou pegar aqui pra vocês. Separei aqui uma caixa organizadora que eu vou tá botando ali algumas bases que eu já fiz, tá? Bases assim, as flores já unidas, né? Passado verde, não tão arrematadas, mas hoje é quarta-feira, dia 7 de janeiro já, né? E eu vou tá até, creio eu, até segunda-feira que vem, vou tentar, né, ao máximo aí, fazer o máximo de bases e deixar nesse ponto assim, tá? Por que, Andressa? Por que que você vai estar fazendo isso? Porque pra mim adianta muito, né, meninas? A correria do dia a dia, de casa, filhos, tudo, né? A gente acaba, quando tem que começar do zero um trabalho, a gente acaba se apertando um pouco mais, né? Então, eu vou estar fazendo aí, adiantando algumas bases pra mim, porque pra mim me ajuda bastante. Eu já comecei, então, na segunda-feira. Oi? Eu já comecei, então, na segunda-feira aí, tá fazendo algumas, né? Consegui já fazer algumas. Eu vou estar mostrando pra vocês, então. Peguei, meninas, ó, alguns barbantes que eu já tinha um pouquinho, né? Daí quero ver o que eu tenho de flor pronta com essa cor. E se eu conseguir fazer pra fechar um jogo de alguma coisa, eu vou fazer. Se não, fazer flores separadas e depois eu monto as bases, né? Esse aqui eu tive abrindo aí pra Natal, né? Um cone, até eu ganhei ele de brinde do Barbante Pires, numa compra de barbantes que eu fiz, eu ganhei esse cone de mescladinho. Aqui tá uma das minhas mocinhas aqui. Deixa eu estar mostrando aí vocês. E aí, então... Agora a mãe não vai dar cola, agora a mãe tá gravando. Vai lá brincar com a Mana. Cadê a Mana? Cadê a menina? Então, eu tive aí abrindo esse aqui. Já fiz algumas flores com ele. E também fiz uma produção onde eu já vendi, tá? Essa foi pro Paraná, essa peça. Depois vou estar achando foto dela aí e deixando junto no meu vídeo. Pra vocês estarem vendo. Então, eu quero tentar ao máximo, né? Deixar algumas bases prontas. Porque pra mim facilita muito. E outra, pra mim tá também finalizando esse monte de flores iniciadas que estão pelas metades, né? Então, eu separei esse aqui, né? Que eu já tenho aqui algumas flores. Essa aqui que é uma base com tapete. Da flor de lacinho, né? Aqui eu tenho mais duas que se eu fizer uma a mais eu consigo tá fazendo um tapete avulso. E eu vou tá vendo, né, meninas, o que que eu vou conseguir fazer aí. Eu tenho aqui mais uma base grande, então, pra uma passadeira, que esse aqui era pra ser o jogo da passadeira. Porém, eu vou tá passando verde essa semana. E eu vou deixar ele separadinho aqui, que são as que eu vou passar os verdes. Esses que já estão assim, ó, já estão unidas assim, eu tava pensando até em fazer um trilho de mesa, né? Porque ela já tá feita assim, separadinha. E aí eu tava pensando em fazer um trilho de mesa, bem delicado, cores bem neutras, né? Bem lindas.
Aqui eu tenho mais um pronto. E esse eu tenho bastante, então eu não trouxe ele pra minha mesa junto, por causa que eu tenho um cone praticamente fechado, né? E aí eu vou tá pensando aí, mas como esses aqui já estão passados verde, eu vou deixar ele separadinho. Aqui eu tenho também outro, que agora eu já não tenho mais esse mesclado aqui, que é o Malbec da Barroco. Tem apenas o verde. E esse aqui eu tenho acho que só 2 flores. E poderia fazer aqui, mas aqui o verde é diferente. Vou tá achando aí outras. E tá uma bagunça aqui, mas vai sair uma produção linda de flores. Também poderia ser, então, um trilho de mesa, né? Vou deixar aqui junto com esses aqui. Eu vou organizando aqui e vou mostrando pra vocês. Aqui eu tenho também alguns já que eu já passei os verdes, ó, que também já estão unidos. E tenho mais 2 flores do mesmo modelo, né? Aquela catavento um pouquinho maior, que é só passar o verdinho. E aí aqui eu tenho uma mistura, ó. Eu tenho 3 flores catavento, que é uma diferente da outra, um pouquinho questão de tamanho, né? Questão de tensão de pontos aí, né? E eu podia fazer um tapete só avulso, né? Pra usar essas 3 aqui, que vão ser passado verde também essa semana nessas produções. Esses aqui também eu vou deixar aqui. Esse aqui, eu posso fazer uma tampa de vaso com ele, né? Uma tampa de vaso, que eu tenho mais um pouco de beterraba. Ele é um pouquinho diferente, assim, a tonalidade, mas daria certo, né? Eu tenho aqui tudo, ó, só fazer. Então, esse eu vou deixar já aqui pronto. Já vou guardar na minha caixinha. Porque aí eu vou guardar aqui, então, uma tampa de vaso, né? Que eu posso estar fazendo aí. Aqui eu tenho um tapete avulso, que é esse aqui. Eu não vou me lembrar agora a qual que é. E o folha da Barroco. É. Esse aqui acho que é Antúrio. Acho que é. Também da Barroco. Esse eu tenho uma base com esse verde, então. E essa semana eu estive fazendo uma base com o verde... outro verde também da Barroco, né? Então, aqui eu tenho 2 tapetes avulsos. Vocês me desculpem aí se eu não me lembrar certo das cores, mas é que é muita mistura, né? Muitas cores, muita... E... Então, vou estar fazendo aqui. Aqui eu tenho mais algumas pra tá aí passando os verdes, né? Vou estar deixando separadinho aqui. Essas que eu já passei o verde aqui, que eu já sei que vai ser, eu já vou estar botando na minha caixa ali, né? Então, esses aqui eu posso juntar com esses 2 aqui, né? E tá fazendo uma mini passadeira aí. Boto mais um rosa no meio, fazer uma mini passadeira aí junto pra acrescentar na minha pronta entrega. Então, os que eu tenho que passar o rosa eu vou deixar ali. E os que eu já passei... Ou passar o rosa não, passar o verde, né? E os que eu já passei o verde, como esses aqui, pra não fazer misturança, eu já vou deixar na minha caixa separado. Aqui eu tenho outros que também já estão finalizados, só que esses aqui eu preciso ver. Esses aqui eu preciso tá vendo aí, porque eu tenho uma sacolinha aqui, ó, com algumas flores, algumas misturas aqui pronta. E eu preciso, então, aí tá separando. Aqui eu tenho mais um desse ali, esse aqui. Todos os que eu tiver que passar verde, eu vou deixar separado já. Pra essa semana, nessa minha produção aqui, eu consegui já estar finalizando. Já vamos abrir aqui, já, pra tá olhando o que temos, tá? Aqui eu tenho algumas sobrinhas, que eu fiz algumas, que eu vou tá montando aí e vou fazer um tapetinho avulso, né? É sobrinhas, né? Não vou botar nada fora, porque tudo é dinheiro que a gente paga. Então, aqui eu posso estar fazendo um tapetinho avulso. Aqui eu já vou botar na minha caixinha aqui. Minha caixinha tá aqui do lado, tá, gente? Depois eu mostro pra vocês. Aqui eu tenho outros também que eu fiz, ó, o miolinho com aquele amarelo com brilho. E uma outra tonalidade ali que eu não sei, acho que eu ganhei da minha mãe essa sobrinha.
E aqui eu tenho, então, esses todos aqui, que eu vou tá passando verde. Esse aqui eu posso fazer aqui, né? Um tapetinho avulso, vai ficar lindo. Aqui eu tenho mais. Aqui, esse aqui acho que fica melhor. Assim, né? 3 iguais. Então, todos esses ali que eu tiver que passar... Pra esse aqui, pra essa mistura aqui, eu tenho material ali sobrando. E eu posso aí tá fazendo, então, um jogo de banheiro, um jogo de passadeira, um par de tapete, né? Porque eu tenho mais material. Tenho esse e tenho bastante desse mesclado ali guardado. Mas, como esse já está passado verde, eu vou separar já. Deixar ali. Aqui eu tenho mais algumas, olha. Ah, esse aqui eu achei muito lindo, eu vou fazer um tapete desse pra mim. Com esse miolinho. Pra passar o verde. Esse aqui já passei e vai pra caixinha. Tá, daí aqui, vamos ver aqui. Esse aqui foi uma flor que minha mãe me deu. 3 flores que ela fez um dia que ela veio aqui em casa. E deixou pra mim passar o verde. Porém, eu nunca entendi onde passar o verde nessa flor aqui. Tá ali guardado pra um dia eu olhar o vídeo e fazer. Aí, então, essa semana eu tive aí fazendo essa base, que é o Malbec. E o verde da Barroco, né? Linda, por sinal. Tive fazendo, então, um par de tapetes também. Com esse uva do Barbante Pires e o verde folha. Aqui também. Então, eu fiz aqui também, dei uma pausinha pra buscar uma água aí pra mim. Tá muito quente aqui no Rio Grande do Sul. Então, fiz aqui também essa aqui que eu tinha feito. É a florzinha rasteira, né? Então, eu fiz um parzinho dessa. Passei esse verde folha de louro da Barroco. E esse aqui é o uva, então, da Barbante Pires. Não sei quantos eu fiz agora. Nessa semana fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá indo pra 8ª base. Que eu fiz agora essa semana. Aqui então eu fiz uma base pra... No caso, 2 bases pra um par de tapete, né? Com a uva no meio, flor catavento. Aí pra vocês tá meio estourado um pouquinho, mas ela é mais ou menos assim. E o verde gramado da Barroco, então. Esse par de tapete aqui, então, com a flor catavento. A minha intuição, meu intuito, né, é encher essa minha caixa aqui. Tá longe. Ó, vocês verem, ela tá bem longe de ficar cheia. Mas o meu intuito é encher ela. Ela é de 30 litros. Aí ela tem tampa, né, tudo. Então ela vai ficar bem guardada, bem armazenada ali. Aqui, essa aqui eu me enganei. Essa aqui é para um jogo de passadeira. Que tá aqui é o par de tapete com 3 folhas e aqui, então, a base para passadeira, tá? Eu fiz ela com 8 flores, se eu não me engano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 flores, tá? Isso vai ficar com 1,20 m, 1,15 m por aí, né? Então, é para um jogo de passadeira, tá aqui, então. Vou botar aqui junto. Porque aí depois adianta bastante, né? Aqui, então, eu tenho também para um jogo de passadeira, algumas flores já prontas, ó. Esse aqui eu já passei nos 2 tapetes, passei já o bege, que eu ia fazer a base, então eles já estão passado aquela base no begezinho. E eu deixei separado porque é coisa que eu já fiz agora há poucos dias atrás, não foi coisas que eu vou fazer agora. E aqui estão as flores, que então é para passadeira, que falta passar o verde gramado. Que eu tenho aqui uma bolinha, mas eu tenho aqui também mais uma quantidade o suficiente que dá. Então, aqui eu tenho 6, 8, 9 flores.
Porém, como aquela outra eu já fiz com 8, eu vou fazer então minhas passadeiras esse ano, a não ser que seja encomenda com 8 flores. E se for encomenda para ser maior, então eu aumento algumas flores, claro, né? O preço fica um pouquinho diferente. Mas então, como eu já passei o verde naquela ali, eu vou estar fazendo então, tirando então uma daqui. E aqui eu vou botar um rosa, eu acho, junto, né? Até mesmo esses aqui poderia ser. E tá fazendo um tapetinho avulso, né? Então tá aqui pra mais uma passadeira. Quero tentar essa semana fazer toda a emenda dessas flores aqui que estão separadinhas aqui, ó. Todas essas aqui. Aqui, então eu tenho mais uma aqui que eu já passei o verde. Não sei ainda o que eu vou estar fazendo com essa, porque eu só tenho essa. Tem um vermelho parecido aqui, podia fazer alguma flor, mas ainda não sei. Então, daquele antúrio que eu mostrei pra vocês, tá pegando aqui de volta, que é essas aqui, me sobrou essa bolinha aqui, ó. E eu vou estar guardando ela pra fazer algum miolinho, alguma misturinha, né? Do Malbec que eu mostrei recém pra vocês, me sobrou essa bolinha aqui, eu não tenho mais nada. Também eu vou fazer alguma misturinha. Aqui eu tenho um bordozinho. O papai já vem. O papai foi lá no cocó. E aqui então eu fiz algumas flores, então, catavento. Fiz 6 já. E quero tá aí passando o verde gramado nelas, né? Pra tá fazendo aí, então, já comecei, na verdade. Pra tá fazendo aí, então, um jogo de passadeira também, né? Vou deixar uma base pronta. Fiz 6 florzinhas. Podia já encerrar aqui, mas eu quero fazer a da passadeira primeiro, que é a que mais me rouba tempo, né? Então, já fiz 6, falta mais 2. E daí fazer os 2 tapetinhos, né? Então, tá aqui. Já tá começado, deixar separadinho. Aqui eu achei um pouquinho desse verdinho aqui. E eu tenho 2 assim. Aí esse aqui eu vou tá tirando daqui, porque eu não tenho esse tom aqui mais. É diferente. Então aqui eu vou tá desmontando esse pedacinho aqui, essa carreirinha, né? E aí eu posso tá fazendo aí uma outra peça com esta. Acho que dessa não tem nenhuma pronta dessa, mas eu tenho linha ali, eu posso fazer alguma outra pecinha. Acho que só dá mais um verdinho numa flor, acho que mais que isso já não dá não. Mas eu vou tá aí. E aí eu separei aqui algumas bolinhas que eu tinha ali, tenho ainda uma sacola de linhas lá. Só que elas estão bem nosadas, bem... que eu tenho que sentar com tempo, com calma e fazer alguma coisa. Aqui eu vou tá tirando esse, já que eu já tô aqui mesmo. Já vou enrolar aqui, passar uma fitinha na ponta. Ó, papai. Aqui. Pronto. Tirar essa pontinha já. Aqui. Deixa eu pegar minha fitinha aqui. Oi, tá bem? Aqui. Então, aqui eu separei esses aqui, que estavam, então, ali na minha... Até esses aqui eu poderia pôr, né? Papai? É o papai. Eu até posso fazer mais algumas flores. Que nem esse aqui eu consigo fazer flor, esse aqui, né? Que ainda dá ali. Mas como eu já tenho uma quantidade grandinha assim de flor, que pra mim já tá de bom tamanho, eu tava pensando aqui em... Esse aqui eu vou fazer, já vou guardar aqui.
E esse aqui também, que já tem ali com verde. Eu tava pensando nesses aqui, iniciar agora, de momento, agora não, mas né, dentro desse projetinho aqui de passar o verde, porque é uma coisa que não vai tanto tempo assim, tá iniciando um tapete com sobrinhas, sabe? Um tapete redondo, apenas com sobrinhas. Podia começar com esse e passando, né, conforme dá aí a quantidade de barbantes. Porque eu tenho ainda ali uma sacola onde tenho muitas sobrinhas, só que elas estão todas emboladas, que eu vou ter que pegar e sentar com calma e fazer, né, alguma coisa. Até essa daqui eu podia fazer aqui alguma florzinha. Deixa eu olhar aqui e ver o que eu tenho ali. Podia fazer aqui, ó, com esse aqui. Tá fazendo ali, então, mais uma florzinha com essa. Essa aqui é bem picorruchinha. Então, esse é o meu plano para essa semana, né? Então, primeira semana aí de janeiro. Eu já tive aí 2 produções, onde eu vou deixar depois para vocês a foto, né? Bem certinho. Eu fiz um tapete no tom de lilás com tulipas na coruva, né? Que eu tive aí, fiz agora final de semana ele. É um tapete grandinho, né? Aproximadamente uns 65 centímetros por 50 de largura. E ele está na minha pronta entrega. Aí também eu fiz um trilho de mesa apenas em tons rosa. Maná? Não. Aí eu fiz então um trilho de mesa folhar com dois motivos, né? Em tons de rosa. Tá aqui os 2 rosa que eu tive aí usando. Fiz inicialmente a flor com esse tom de rosa médio. Até tá aqui o rótulo, ele é da Cadore, tá? Tá aqui. Rosa claro, da Cadore. Tá aqui, ele tá separado porque ele é o material da minha mãe. É até uma encomenda dela, né? Que ela me repassou. E aqui esse rosa escuro, pink, né? Que é do barbante Dorta, tá? Que foi daquela nossa compra complicada que nós fizemos. Por incrível que pareça, esse veio muito lindo, veio um só. Então eu mandei pra ela, né? Porque eu tinha feito então uma outra compra de outra fábrica que eu já compro há mais tempo e que sempre veio certinho, que é a Barbante Pires. E então deixei esse ali pra ela. Então aqui eu acho que eu vou estar fazendo mais uma florzinha nesse tom aqui, né? Pra quem sabe fazer alguma coisa aqui. Ou, se eu mudar de ideia, eu vou fazer somente... iniciar então o tapete aí com sobrinhas, né? Também separei aqui, que tá no meu lado, esse azul, porque eu quero fazer uma base para jogo de passadeira com esse azul. É o Pacífico, se eu não me engano, da Barroco. Eu já fiz algumas produções com ele, fica lindo, né? Fica incrível. Eu queria fazer um trilho de mesa com tulipa. Ele é lá do canal da Lauren, se eu não me engano. E aí eu queria estar fazendo aí também aquele lá, né? Fazer o trilho, fazer o jogo de suplá com as tulipinhas azul. Com esse aqui também ficaria incrível, né? Só que esse aqui eu não tenho o suficiente para fazer o kit, né? Sendo o trilho de mesa mais os suplás. E eu não tenho outro tom parecido, né? Aí eu tenho outros multicolors ali que tá fechado, porém eu quero trabalhar o máximo possível com os abertos que eu tenho. Tentar tá eliminando aí os meus multicolor aberto, né? Então essa é o meu projeto para essa semana. Hoje é quarta-feira, vou tentar ir até segunda-feira então, que aí vai fechar uma semana, porque eu comecei na segunda com a minha produção de flor, né? Já fiz aí então algumas. Vou estar então mostrando para vocês aí na segunda o vídeo então do encerramento da minha primeira semana e mostrando o que foi que eu consegui fazer, né? Também tenho arremate de algumas peças que eu vou estar mandando essa semana para revendedora, que eu preciso então estar fazendo ali, porque eu tenho um costume muito feio de deixar para fazer arremates em cima da hora, né? E preciso então esse ano me organizar e mudar essa parte que eu faço de deixar os arremates para a última hora
E também eu quero estar iniciando esse ano anotando todas as minhas produções, peso, medida, quantidade no mês que eu trabalhei, que eu consegui estar produzindo. Pode ser que agora esse mês ou mês que vem eu retorne a trabalhar fora, né? Porque a gente sabe que as contas batem, né, na porta, não espero. E a gente que tem criança pequena, tem sonhos, tem planos, a gente depende de ter uma renda fixa, né? E no momento eu ainda não estou conseguindo ter uma renda fixa, né? Eu estou iniciando no meu canal, então é tudo um processo, né? É um passo por vez. E também no meu ramo dos salgados, onde eu postei aí também junto no vídeo anterior algumas fotos, também é um processo, leva tempo, não é do dia para noite. Então acho que eu vou estar aí retornando a trabalhar fora. Então o que eu puder deixar, né, adiantado aí pra mim depois só pegar e dar sequência, né, não precisar começar do zero. Também quero ver se eu consigo fazer umas bases lisa, porque eu achei muito boas de fazer, muito prática e rápida de estar fazendo, né. E aí se eu conseguir pegar os meus cones que eu tenho aberto ali e conseguir deixar, né, algumas bases lisa pronta, seja para par de tapete, seja, né, para jogo de banheiro, para mim já é um grande passo, já adianta bastante, né? Então esse aqui é o meu projeto para essa semana. Esse vídeo vai hoje mesmo para vocês. E assim, conforme eu for fazendo aqui, eu já vou atualizando vocês aqui. Então eu tenho todas as minhas flores que estão prontas, apenas passar os verdes, né? Pode não parecer muito para algumas, mas para mim é bastante. Para minha rotina já é bastante, já tá de bom tamanho. Então, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí das minhas baguncinhas, né? Peço desculpa aí de algum barulhinho externo. E fiquem todas com Deus. Quem puder aí tá curtindo, compartilhando, né? Vai estar me ajudando bastante. E quem puder aí tá indo olhar os vídeos anteriores do canal, olhar, né? Olhem todo ele, curte, né? Compartilha, pra tá aí me ajudando, então. Muito obrigada a todas, um abraço, fiquem todas com Deus. Tchau!